Oi, Camila. Olá, Fábio. Nós somos a TPC. Tecnologia de projeção de consciência. Hoje é 15 de março de 2024. Vamos abordar um tema que precisa ser abordado de forma sensível, aberta, direta, mas também de forma ampla, a respeito de energias, de rituais, de encontros familiares. Dentro do aspecto holístico, nós, como criadores, como experienciadores de planos materiais, espirituais, energéticos, conscienciais, nós nos projetamos sob diversas formas. Há aspectos nossos que são aspectos que se sentem parciais, ou seja, que não se sentem o todo, então se sentem divididos ou separados. Essa sensação de separação é que indica um ser que está vivenciando uma certa inconsciência da sua completude. Esse estado de consciência identifica características para este ser. Ele não se sente capaz de criar plenamente, ou até mesmo perde a sua criatividade. Também costuma ter a sensação de falta devido à sua incompletude, aquela melancolia, aquela sensação de perda, aquela sensação de precisar algo. Eu preciso ter seres perto de mim, ou eu preciso de energia, ou eu preciso de algo. Então, a movimentação que eu faço, as criações que eu participo, é para obter algo. Vamos dar um exemplo. Então, esses aspectos nossos, dentro da história humana, já solicitaram sacrifícios através dos humanos, como canais, governantes, dizendo, ou sacerdotes, sacerdotisas, precisamos realizar rituais para acalmar os deuses ou para harmonizar a situação em que estamos vivenciando. Pode ser crises na natureza significa tempestades, inundações, pragas, seja o que for, começos de guerra, desentendimentos. Então, esses desentendimentos são forças atuantes no nosso campo. Então, a gente precisa acalmar essas forças atuantes no nosso corpo, e essas forças dizem, através do humano, que elas vão se acalmar através de um sacrifício do ritual, ou seja, eu quero mais energia, mas eu quero uma energia mais purificada, direcionada direto para mim. Não essa energia indireta desse caos que existe através da gente, guerra, desentendimentos, praga, sei lá o quê, mas uma energia dedicada diretamente para mim, para esses deuses, essas forças atuantes no campo, esses seres que se sentem incompletos, que precisam ou acham que precisam de adoração, de energias, né? E os rituais que permite um acesso de quarta dimensão, por exemplo, um acesso do plano astral, etérico, um plano espiritual, onde o humano consegue então direcionar energias que vêm da matéria, energias que estão no plano astral, diretamente para esses seres que solicitam algo através do próprio humano, porque estão no campo dos humanos, estão atuando, né, no campo dos humanos. E então esse ritual onde tem vários humanos reunidos, realizando algo direto para eles. Então chega ao ponto de que várias sociedades humanas, culturais, sacrificavam animais em glória, em honor ou para acalmar os deuses. O que acontece num sacrifício? O que acontece com o animal, né? Ele envia
esses aromas, esses odores, seja no fogo, seja na imolação, seja no sofrimento, no medo, na tensão. Ele produz hormônios que vai para o sangue, que o animal sente e que está, então, no plano emocional, mental, plano de frequência, de vibração, que se sente vibrando, e seres se alimentam disso. Se alimentam também da esperança humana de que aquilo vai se resolver. O humano adere mais a esses deuses, a essas ideias, esses programas que são colocados, que é desta forma que se alimenta alguns deuses ou alguns seres, algumas entidades, até entidades também, né? Não precisa ser só visto como deuses, né? Entidades, espíritos. Então, até como troca, né, de favores para obter milagres ou ajudas ou informações. O que acontece ali exatamente, então, são essas frequências todas reunidas, esse sangue, isso que ferve, esse cheiro, essa gordura queimada, essa carne pegando fogo, tudo isso que é envolvido, seja qual ritual for, qual forma que for morto este animal, qual forma que o humano está acreditando naquilo, produzindo essas formas pensamentos ou alimentando essas formas pensamentos, isso que a gente chama de egrégoras ou de programas, né? E essas consciências, esses seres mais incompletos se alimentando disso. Chega um momento em que o humano começa a ficar mais sensível, mais aberto, um ponto de vista mais amplo, e diz: espera aí, isso não está certo. Veja que o animal está sofrendo, veja que o animal tem medo, veja que ele não é responsável de nada disso. Que ser que é esse que necessita essa morte desse animal? Então vamos contar uma historinha com todo respeito à compreensão humana, à biologia humana. Mas aí os seres, entidades, deuses se reúnem e dizem assim: olha, o humano não tá querendo mais sacrificar animal, e partes nossas mais densas querem essas energias de rituais. Não quer só um rezar em algum templo ou fazer uma festividade só a cada 3 meses ou nos equinócios, nos solstícios, 4 vezes por ano, como acontecia em várias civilizações. Algumas partes nossas mais densas necessitam que tenha mais sacrifícios, mais rituais. O que é um sacrifício, um ritual? Matar animal. Produz tudo isso. Como é que vamos fazer o humano matar o animal sentindo que ele é mais humano, que ele se reúne melhor com seus amigos, com seus parentes? Festividades. As festividades, vocês matam animais e comem os animais. Nós comemos na 4ª dimensão, os seres mais densos, essas entidades, deuses, semideuses e tudo que a gente chama. Então, essas festividades, as festividades que vocês conhecem, o que acontece também? Vamos fazer, com todo o respeito e compreensão, fazer as pessoas se reunirem, alimentar-nos, fazer elas se alimentar também, porque daí elas vão compreender a nossa necessidade da frequência, da vibração da carne sendo queimada, e vão fazer eles comerem cadáveres. Então, os humanos vão se reunir num ritual, num casamento, num aniversário, nos domingos, para queimar cadáver. Matar, queimar. Então, tem os grandes templos de rituais, que são os abatedouros, e tem o ritual do domingo, onde você queima essa carne e você come esse cadáver. Essa carne que vai apodrecer, ou esta proteína que vai ser assimilada dessa forma secundária. Nos festejos, nos momentos de alegria, de união, nas festas de família, no domingo da feijoada, que o porco está ali, no churrasco, que o boi está ali, alimentando esses programas e todas essas entidades. Isso é muito claro quando agora vocês têm adolescentes vegetarianistas, veganos, ou só pessoas sensíveis, mesmo que ainda se alimentam disso,
mas que percebem que está meio absurda a situação. Porque as pessoas se reúnem para comer cadáveres, em festas, em momentos de alegria, e elas entendem ou elas sentem as frequências, e isso fica ali não digerido. E quando se tem um pouco de internet cósmica ou de sensibilidade, mediunidade, você acessa as dimensões e você percebe isto. Que está tudo confuso, invertido, que é um momento de alegria, um momento de morte, de ritual, de atitudes alimentares que baixam as frequências do que poderia ser uma grande festa de família no astral, em qualquer plano que seja, mas no astral livre, liberto, consciente. E o ser humano, então, a partir deste programa, desta construção cultural social, acredita que o encontro de família se dá em cima de elementos, muitas vezes o álcool, a carne, que são elementos dos rituais antigos, que se diz pagãos ou religiosos, justamente, sagrados, que não tem nada de sagrado ou de expansivo para a consciência, e que muita gente da nova geração percebe esse absurdo. E que se falar de uma maneira clara, se analisar um pouquinho com o pé atrás e observar, fica tão evidente que isso é cultural e que isso foi desviado e que isso não faz mais sentido. Esses rituais, esses encontros baseados nisso, na alimentação de outros aspectos nossos que estavam inconscientes e incompletos, que são essas entidades de plano de quarta dimensão. Fica claro para quem está tendo esse olhar de fora, assim como as pessoas que já têm a sensibilidade, vegetarianas ou veganas, ou que comem e não se sentem confortáveis em comer. Fica claro para estes seres, essas pessoas, mas quando você está imersa em um ritual, imerso em um ritual, você não, talvez essa percepção não fique tão clara para você, pois você está dentro e se entende pertencente e não, essa informação que você acabou de falar não fica clara, porque a pessoa entende, não, mas isto que é festejar, isto que é comemorar desta forma que se comemora queimando cadáveres e utilizando de álcool, tomando álcool, tendo estes prazeres que parecem prazeres, mas sentindo realmente algo, não é algo que, que fica tão, não gera uma harmonia tão clara, mas alimenta algo que não precisa ser alimentado. Essas entidades, esses aspectos nossos que se sentem incompletos, ignorantes, cegos, que necessitam disto, eles não só estão num plano que a gente chama plano astral, mas estão dentro de nós, que consumimos isso, que vivenciamos esses rituais, esses encontros festivos de família. Então, essas pessoas são cegas e não veem isso, não percebem isso, porque é a força atuante no campo que está se alimentando disto. Não é o humano, que é luz, consciência, puro. É essa parte, esse aspecto não humano, esse aspecto de entidade, esse aspecto de outra dimensão, né? Que também é nossa dimensão, mas que se sente incompleto, ignorante, que precisa da autorização do humano para fazer o que faz. E quando o humano dá o seu sim para uma festa, quando ele se alimenta de algo, ele está alimentando este programa e dando o seu sim, a sua autorização, vamos dizer assim, a sua permissão de estar habitado por esta força, por esta entidade que atua no seu campo, que se alimenta a partir do canal humano. E a gente faz na TPC, percebe? Se distingue dessas forças atuantes no campo, seres, consciências, humanos astrais, seres astrais, etéricos, mentais, egrégoras, formas, pensamentos, distinga, perceba isso. Para ver quem é você, a sua assinatura energética.
E o que você gosta, o que você precisa, o que te agrada como ser, e não mais ser canais desses seres, porque não é mais o período de a gente estar em compartilhamento com esses seres da forma inconsciente, mas sim ajudar e acompanhar estes seres a chegarem a uma maior consciência. E para isso a gente também foi cego, a gente aceitou toda essa participação desses seres, e agora a gente abre os olhos, a gente percebe e a gente ajuda eles, então, a transcenderem essa incompletude para se sentirem mais plenos multidimensionalmente, nos diversos planos de consciência, em realidades mais sutis que eles mesmos também estão, ou seja, nós estamos juntos com eles nesse plano mais sutil e nos manifestamos, descemos, tivemos esta queda para planos de incompletude, planos de inconsciência. Mas cabe a nós também dar esta autorização para agora se abrir, para agora se conectar, se religar à parte luz, à parte de energia eterna, infinita, inesgotável. Chegou um momento, a informação está aí, está disponível e as pessoas já podem sentir. E tem um porquê disso. Se diz espiritual, ou se diz consciencial, ou se diz ecológico, mas as pessoas já estão com essa sensibilidade disponível, todos, e mesmo as forças atuantes no campo também já estão. Por isso que isso pode ser compartilhado com muita sensibilidade, com muito amor, com muita compreensão, com as forças atuantes no campo das pessoas que a gente compartilha isto. Como a gente fez com os que estavam em nosso campo, com o campo, então, do nosso meio, dos nossos familiares, em eventos ritualísticos que têm uma tradição que foi desviada, né? Agora ficar claro o porquê eu, Camila, entendo que para mim não faz, no caso, se eu fosse escolher fazer ou não este ritual, fica claro que para mim não faz, hoje no caso, não faz sentido este ritual. Se eu escolher, se a minha escolha de fazer, para mim, no caso, não, eles não tinham entendido tão bem, não tinha compreendido tão bem o porquê não faz, não se dá esse sentido. Se dá mais por ser um ritual de casamento, mais esse símbolo ou essa passagem para o casal, mas não sobre a festa, mas sim para o casal. Você vai perceber que as forças atuantes no campo podem sentir que você é um ser livre, que você está, como a gente chama, sétima, oitava dimensão. Mas que lá naquele meio, a vibração média, a densidade dos corpos, a presença dessas forças, ela é forte. Então, se está vivenciando em quarta, quinta e sexta dimensão. Então, esses seres, eles necessitam tanto esse exemplo de um ser livre, luz, consciente, quanto descer um pouquinho, concentrar-se vibracionalmente e trocar uma palavrinha com eles, com a linguagem com que eles possam entender, com que eles possam identificar e não invejar ou desconfiar, mas ali, mano a mano, na mesma frequência que eles. Para a parte deles, se é um ser de quarta, às vezes você não precisa ir até a quarta, mas você vai na quinta alta, quinta dimensão alta, e conversa ali com essa parte, você tem a tua parte na quarta, traz essa parte, leva essa luz até a quarta, tudo é possível, né? Perceba isto, e você vai assim trocando informações até ser possível este entendimento, como vocês fazem com o humano, só que no fundo vocês estão falando para a força atuante do campo, vocês não estão falando com o humano, que é um canal, que é a parte luz, que é este de sétima, que não se jogou ainda no abismo de si, mas sim no silêncio de si, que explora e vive esta plenitude, né, destinada deste vazio, dessa paz, dessa profunda consciência de si. Então, o humano, você
busca conversar com esta parte consciente, a força atuante quando o humano está sendo canal, nesses eventos rituais, que os humanos passam grande parte sendo canal. Você está ali, não conversa com programas, mas se direciona aos seres, às forças atuantes no campo. É uma sabedoria, né, que você tem, que você já distingue, tua, para lidar em eventos assim. A gente está dando um exemplo porque Camila vai participar amanhã de uma festa denominada ritual aqui, dentro da linguagem de hoje, né? Percebe? E algumas pessoas podem dizer, nossa, amanhã ela vai fazer o dia inteiro exorcismo. Amanhã você vai se divertir o dia inteiro. Ok. Que tudo vai ser leve. É pela alegria de desprogramação, é pela alegria que esses seres são acompanhados e que encontram a contraparte sutil deles, os humanos astrais, isso que foi chamado a entidade, Deus, aspectos inconscientes de incompletude. O que eles vão encontrar? Sua completude, sua leveza. É esta alegria que vai funcionar amanhã na festividade real, como era a festividade. Tendo carne, o álcool não vai fazer efeito, que não vai mais ser um ritual de entrega, mas de compartilhar, de unir, de expandir. Por isso que a cada risada tua, cada gargalhada vai abrir, expirar, sutilizar.